Um ciclone extratropical está causando muitos estragos e deixou vítimas no sul e sudeste do Brasil. Além da chuva, os ventos passam de 100 km por hora e as temperaturas despencaram nos últimos dias. Cidades gaúchas registraram estragos ontem. O forte temporal destruiu mais de 30 casas na cidade de Doutor Maurício Cardoso, no noroeste do estado. Na Serra Gaúcha, a ponte que liga os municípios de Guaporé e Antagorda ficou totalmente submersa pelo rio Guaporé. Mesmo em estados que não foram atingidos diretamente pelo ciclone, os efeitos foram sentidos. No Rio de Janeiro, a Marinha alertou para ondas de 4 metros de altura. E até o Mato Grosso do Sul, que fica distante do oceano, tem previsão de ventania e chuva de granizo. Além do ciclone, as previsões para os meses de inverno não são animadoras. O fenômeno El Niño, ligado ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico, deve causar secas intensas em algumas áreas e temporais frequentes em outras. O Ao Ponto dessa sexta-feira discute os impactos do ciclone extratropical no Brasil e como esse deve ser um inverno mais quente e mais suscetível a eventos extremos. Hoje a gente conversa com Marcelo Seluc, coordenador-geral de operações e modelagem do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, e com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 14 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Marcelo Seluc, bem-vindo ao Ponto, um prazer recebê-lo aqui. Boa parte do Brasil está hoje sob influência de um ciclone extratropical. Todo mundo, além dos impactos sérios no sul do Brasil, que a gente viu, aqui a gente está gravando no Rio de Janeiro, a ventania já está bem forte. O que é exatamente esse fenômeno e é comum acontecer nessa época do ano? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Ciclones extratropicais são bastante comuns. Toda frente fría, ela está associada em algum lugar a um ciclone extratropical, então temos tanto ciclones como frentes. Portanto, é um sistema relativamente comum, sim. Eu diria ao longo de todo o ano. A maior frequência ocorre normalmente entre inverno e primavera na região sul do Brasil, né? Aqui no sudeste, nós temos poucos ciclones assim atuando diretamente, mas a gente de alguma forma acaba sofrendo ou percebendo as consequências. A gente pode dizer que esses ciclones e outros fenômenos extremos estão ficando mais intensos e mais frequentes por aqui por causa da mudança climática, Marcelo? Essa é uma pergunta sempre difícil, né? Porque nós não temos um histórico suficientemente longo e confiável de ciclones para fazer essa estatística, né? Para vocês terem uma ideia, até os anos 90, as cartas meteorológicas eram traçadas manualmente. As imagens de satélite não tinham suficiente qualidade, então, na verdade, nós perdíamos muitos ciclones. Teve muitos ciclones que nós nunca soubemos que ocorreram. Então, parece que agora estão ocorrendo mais, mas talvez porque sabemos detectar melhor. Então, eu diria que não temos uma conclusão sobre isso, mas talvez o que nós podemos dizer é que um dos ingredientes para tornar os ciclones mais intensos é a umidade e a instabilidade do ar. E com as mudanças climáticas, tendo maior temperatura na atmosfera, a atmosfera é capaz de guardar mais vapor d'água, mais umidade. E a umidade é um fator que torna os ciclones mais intensos, mais explosivos, como nós chamamos no nosso jargão. Então, é difícil dizer se haverá mais, mas talvez podemos dizer que há uma certa probabilidade, ou pelo menos há uma indicação física de que os ciclones poderiam se tornar mais intensos, né, em um cenário que já estamos vivendo de aquecimento global. E a ventania provocou estragos também no Paraná. As regiões oeste e sudoeste tiveram temporal e ventos de 80 km por hora. Houve queda de árvores e várias cidades ficaram sem energia. Mais de 170 mil consumidores estão sem luz e centenas de profissionais da concessionária trabalham para restabelecer o fornecimento de energia. Em Foz do Iguaçu, uma árvore caiu sobre a rede elétrica, derrubou um poste e deixou a região sem luz.
E a gente viu aqui nessas últimas horas os impactos que esse tipo de ciclone pode causar. Ciclones mais fortes poderão causar ainda mais impactos. Quais são os riscos que podem ser associados à passagem desses ciclones, esse fenômeno que, como o senhor falou, está ficando mais intenso e mais forte? Os impactos dependem muito da posição onde o ciclone se desenvolve. Falei antes que, na verdade, são bastante comuns, só que a grande maioria, eles têm intensidade baixa, moderada e, fundamentalmente, eles se desenvolvem muito longe da costa, no meio do Oceano Atlântico. Sistemas ciclônicos, ciclones como este, que se formou em cima do continente e com forte intensidade, eles são bem mais raros, bem mais raros. Mas quando eles ocorrem, o que provocam normalmente são chuvas muito intensas e ventos fortes. É muito raro, muitíssimo raro, eu diria, um ciclone se formar, por exemplo, em cima do estado do Rio de Janeiro. Quando eles se formam, normalmente, eles se formam na região sul do Brasil, ou inclusive mais para o oeste, no Paraguai, norte da Argentina, e depois se intensificam passando pelo sul do Brasil. Mas mesmo assim, na região sudeste, nós percebemos algumas influências, fundamentalmente o vento, né, deles, como nós estamos tendo neste momento, e a partir do vento, agitação marítima, ressaca, erosão costeira, né? Então, são todos aspectos que nós devemos levar em conta, além das mudanças bruscas de temperatura, porque estes ciclones, como falei, estão associados a frentes frias. Marcelo, de que forma vocês aí no CEMADEM, junto com outros órgãos aí de defesa civil pelos estados, se articulam para tentar reduzir os estragos, sobretudo a perda de vidas nesse tipo de evento climático, né? Quando acontece um ciclone como esse ou outro evento com potencial catastrófico, né? Como é que é essa articulação do poder público? O CEMADEM é um centro bastante particular, porque ele não é um centro de meteorologia, mas trabalha com os impactos decorrentes dos extremos meteorológicos. E, fundamentalmente, focamos nos dois aspectos que mais prejudicam a população, que são as inundações, o fenômeno que causa maior número de desabrigados ou desalojados, e os deslizamentos de terra, que é o que mais mata no Brasil em termos de fenômenos naturais. Então, quando existe a possibilidade de um ciclone como esse, e os dois fenômenos estão sujeitos a ocorrer, tanto as inundações quanto os deslizamentos de terra, de fato, ocorreram agora na região sul. Então, o que nós tentamos fazer sempre é avisar com a maior antecedência possível e com a maior precisão possível de quais são os fenômenos que esse ciclone poderia provocar e com a maior precisão possível onde esses fenômenos irão ocorrer. Não é a mesma coisa chover sobre uma área plana que sobre uma área que tem topografia. O impacto vai ser diferente. Não é igual chover sobre uma área que é uma planície para cultivo que em cima de uma população altamente densa e com muitas áreas de risco. Então, tudo essa discussão se leva à Defesa Civil Nacional e eles acabam depois convocando a Defesa Civil dos estados. Então, no caso deste ciclone, já na segunda-feira, nós tivemos reunião com a Defesa Civil Nacional e com a Defesa Civil dos estados. E cada Defesa Civil depois age fazendo recomendações para a população que dependem do tipo do fenômeno esperado. Então, a nossa missão, CEMADEM, é de tentar levar a melhor previsão possível, com a maior antecedência possível e a melhor precisão possível, e depois a gestão do risco cabe à Defesa Civil Nacional, estadual e dos municípios. E quais são as orientações para moradores que se veem na rota do ciclone ou na rota dos efeitos desse ciclone extratropical? O que eles podem fazer? Muita gente não consegue sair de casa. Tem alguma outra prática ou recomendação que o CEMADEM passa para essa população? Primeiro, a gente tem que fazer uma distinção muito clara, porque a palavra rota do ciclone parece lembrar um pouco com furacões, né, que tem uma área de atuação muito mais estreita. Eles têm um deslocamento muito mais lento e muito mais fácil prever um furacão que um ciclone. O furacão você consegue, com vários dias de antecedência, dizer mais ou menos
até às vezes a nível de bairro, quais serão as áreas mais atingidas, então dá tempo de avisar as pessoas se as pessoas saem de casa. Neste caso, esse ciclone, ele afetou a maior parte da região sul do Brasil e está, inclusive, provocando alguns estragos aqui na região sudeste. Então, a área é muito, muito grande, então você tem que dar orientações mais gerais, pelo menos para aqueles municípios que não estão no lugar mais especificamente atingido. Nós conseguimos